Nossa, esse chá é muito cheiroso. Esse chá é muito perfumado, né? Vamos lá. Pausa para tomar um chazinho. Porque eu gosto muito de café, mas café me deixa um pouco ansiosa. Aí, né, café é um químico que faz químicas no nosso corpo. E aí eu contrabalanceio com um chazinho de jasmim e rosas brancas lá pra Vamos chás florais. O sétimo círculo me confundiu. Por quê? Porque os círculos finais, sétimo, oitavo e nono, são círculos referentes a violência, fraude e traição. A traição é a última. Mas, para mim, a fraude vinha antes da violência. Né? A violência seria algo extremamente grave, muito mais grave do que a fraude. Só que para o Dante, a fraude é mais grave do que a violência. Porque, para ele, a violência é sincera e a fraude é o uso daquilo que o homem, né, o ser humano tem, que o diferencia dos animais, que é a razão, para o mal. É uma violência velada, sofisticada, é uma corrupção, é corromper o dom que Deus deu especificamente ao homem, que é a razão. Só que na minha leitura, gente, é a seguinte: o Dante era um aristocrata, que ele era um nobre e ele estava cercado de um monte de gente fraudulenta e mesquinha. Então provavelmente ele passou mais raiva com esse povo do que com os violentos. Então para ele irritou ele mais do que tudo. Então ele falou assim: isso aqui é mais grave, porque na realidade dele foi o mais pé no saco que ele teve que enfrentar. Né? Porque quando a gente compara, por exemplo, sei lá, eu aqui falando do meu contexto de brasileira do século XXI, a minha violência é muito mais grave, sabe? A fraude também é terrível, né? Olha só o que a gente fala sobre corrupção, mas a violência, né? Essa insegurança, essa agressão, para mim, essa violação da nossa integridade física me parece muito mais grave. Então, na minha visão, o Dante está falando o que é grave para ele porque foi o que ele vivenciou. Para a realidade dele, a fraude era o que tinha de mais pé no saco, mais irritante, porque eram as intriguinhas que rolavam lá, enquanto eles mandavam os soldados ali se matar. Né? Apesar de haver essas intrigas que podem resultar em envenenamento, traições, mas essa parte aí é o grave, né? A violência velada que era cometida e que levava à morte, que é a traição, vai para o último círculo. Então essa violência não fraudulenta e não traiçoeira que ele teve que enfrentar, que ele meio que testemunhou, né, com a qual ele foi mais próximo nessa condição que ele viveu, são mais graves para ele do que a violência em si. Então, na minha opinião, tem mais a ver com a vivência dele. Mas é o tal negócio, né? Eu tô discutindo em cima. De todo jeito, ele indicou os três como péssimos. Quem foi condenado se ferrou, né? Pode ser sétimo círculo, pode ser oitavo. A ordem não importa. Tá todo mundo ferrado do mesmo jeito. É tudo grave do mesmo jeito. É tudo ruim do mesmo jeito. E ninguém ia querer parar lá em nenhum desses círculos, né? Eu tô apenas, assim, fazendo uns adendos em cima da ordenação que ele arrumou, aprontou aqui. É apenas uma... Tô apenas discutindo a construção de cenário do escritor. Porque na prática todo mundo se ferrou, na prática todos são igualmente ruins. Então tá tudo certo, nada resolvido. Então, seguindo o sétimo círculo. No sétimo círculo, que é o da violência, Dante, né, o leitor e Virgílio logo são surpreendidos por ninguém menos que o Minotauro. Né? O Minotauro tá lá, essa figura demoníaca,
né? Além de ser uma figura icônica da mitologia grega, né? Uma figura muito conhecida, uma figura horrenda, né? Essa coisa meio homem, meio bicho, então lógico que tinha que estar lá como se fosse uma criatura demoníaca, né? Assim, lógico que o Dante não ia deixar passar essa oportunidade. Tá lá o Minotauro, que ele representa aqui, né? Ele tem um corpo de um homem, mas a cabeça de um animal, né? Os instintos sobrepuseram a razão, e ele, na história, ele fica se mordendo todo, assim, ele fica todo eriçado de ódio quando ele vê Virgílio e Dante se aproximando. E ele não pode fazer nada para atacá-los, porque Dante e Virgílio têm permissão divina para passarem incólumes por todos esses círculos, né? Que ódio, não pode atacar eles. Aí eles chegam no Círculo da Violência e a primeira coisa que eles encontram é o Flegetonte, aquele rio de fogo no Hades, né? O rio de fogo que condena aqueles que cometeram más ações. Aqui ele é um rio de sangue fervente, onde estão os violentos, aqueles que violentaram os outros. E quanto mais sangue de suas vítimas eles derramaram, né, eles estão imersos no sangue das vítimas, mais imersos eles ficam no rio. E cercando, margeando esse rio, nós temos centauros que disparam flechas contra aqueles que ousam tentar sair, levantar um pouco a sobrancelha para fora do rio. E aí volta pro seu nível que você está condenado. Por que os centauros? Porque os centauros também representam essa dualidade homem-bicho, né? Que inclusive é um motivo de o centauro arqueiro ser o símbolo arquetípico do signo de Sagitário. Porque Sagitário, como arquétipo, como signo, ele significa a dualidade entre emoções primitivas, né, entre o lado instintivo, intuitivo, primitivo, emocional e o racional, por simbolizar tanto a infantilidade, as brincadeiras, o emocional, né, um signo relacionado ao emocional, mas também a sabedoria. Em geral, quem costuma, de acordo com a astrologia, quem costuma ter Sagitário como um posicionamento forte no mapa, tende a ser uma pessoa que pode ser tanto brincalhona e emocional, pode responder instintivamente, sendo até meio grossa às vezes, assim, deixando-se levar facilmente pelo emocional, só que ao mesmo tempo porta uma grande sabedoria, uma grande curiosidade de saber as verdades do universo e de transcender filosoficamente. Então, os centauros, eles representam essa dualidade, tal como o Minotauro. Só que aí os centauros, né, tendo uma cabeça humana, eles são soldados demoníacos, infernais, estão ali organizando as punições dos violentos no rio Flegetonte, aqueles que violaram outras pessoas, que violentaram outras pessoas. Eles estão ali organizando a situação. E quem vai ajudar Virgílio e Dante a contornarem o rio e explicar a situação é o centauro Nesso, que na mitologia, Nesso conspirou contra Héracles, tentando convencer Deianira, a segunda esposa dele, a envenená-lo. Só que aí o Héracles descobriu, matou ele e tal. Então, assim, Nesso era um centauro traiçoeiro, para não dizer violento. Então ele estava por lá, no meio dos centauros, e é ele quem vai conduzindo os nossos heróis anti-heróicos pelo sétimo círculo, que é o da violência. O círculo da violência tem 3 partes: o da violência contra outra pessoa, o da violência contra si mesmo e o da violência contra Deus e a natureza. Então, da violência contra si mesmo, que aqui a gente está falando de autoextermínio, é uma floresta para além do Flegetonte, uma floresta em que as almas dos suicidas são árvores secas, retorcidas, pálidas, horrorosas, bem parecidas com as árvores do Hades, e elas estão nesse formato
seguindo o contrapasso, porque houve aqui o suicida infligiu o dano à própria vida. Então ele é condenado a uma estagnação. Ele é condenado a ficar parado e ter suas entranhas devoradas pelas arpias. As arpias, na mitologia grega, são emissárias de Zeus. Elas são criaturas terríveis, criaturas de rapina, que vêm e destroem tudo. São a praga da Grécia Antiga. Quando Zeus queria aterrorizar alguém, mas queria terceirizar, né, não estava querendo se envolver pessoalmente, ele mandava as arpias lá para sinalizar que o negócio não estava bom, não. As arpias eram assim, a peste, a praga, era uma nuvem de gafanhotos estilo mitologia grega, né? Então era uma praga. E as arpias ficam lá azucrinando os suicidas, né? Arrancando pedaços deles como abutres, simbolizando essa automutilação que eles se infligiram em vida ao interromper o curso da própria existência. E aí eles ficam lá gemendo, árvores retorcidas, secas, sem vidas, interrompidas por elas mesmas e sofrendo nas garras dessas arpias. E correndo no meio dessas árvores, os esbanjadores, os violentos contra a natureza, os violentos contra a riqueza, os esbanjadores que esbanjam por violência, fugindo de cadelas famintas, porque as cadelas famintas simbolizam essa voracidade destrutiva de um esbanjador mal intencionado. Né? Temos aqui o contrapasso atuando. E a última parte do sétimo círculo é a violência contra Deus. Aqueles que agem de má fé propositalmente para violar os princípios divinos. E esses ficam num deserto abominável, deitados de barriga para cima, olhando para cima e recebendo chuvas de fogo, simbolizando a decepção divina. A simbologia que eu vejo aqui é que muito da crença cristã e a crença anterior a ela, né, as crenças judaicas, surgiram no deserto, surgiram na esterilidade e na busca, na fé pelos campos verdejantes que Deus apresenta. E aí quando essas almas de propósito dão as costas às possibilidades divinas, elas são condenadas a permanecerem no deserto, recebendo chuva de fogo em vez de uma chuva fértil de água e olhando para cima para o que perderam. Essa é a minha leitura, tá, gente? É a minha interpretação pessoal. É eu tentando buscar qualquer simbologia no contrapasso aqui. Sou eu. Não, é eu. Mas vocês entenderam. E para finalizar... Não, se bem que faltam 2 níveis, né? Concluí muito cedo. Dante e Virgílio contornaram esse deserto e desembocaram no 8º círculo, destinado à fraude. E esse círculo, gente, nossa, eu achei esse círculo extremamente caótico. Ele foi muito caótico. Por quê? Porque existem muitos tipos de fraude, né? Existem aqueles políticos fraudulentos, existem os vigaristas, né? Existem os falsos profetas, né? Os falsos adivinhos, os falsos curandeiros. E aí, para cada um desses, havia uma punição diferente, né? Havia um pedacinho no inferno, um espacinho no inferno, um lugar especialmente dedicado a esses atos pecaminosos que a pessoa foi lá e cometeu. Então, assim, é uma bagunça. Aquilo lá é uma zona, esse 8º círculo, nossa, o Dante caprichou nessa, né? É algo que pessoalmente incomodava ele. Ele foi lá, pegou o Death Notezinho e foi anotando. E aí aqui eu vou fazer uma pausa para destacar 2 que me chamaram a atenção. Por exemplo,
os padres que vendiam indulgências, né, que por meio de suborno vendiam lugares aos céus, assim, batizavam na base dos ganhos pessoais, que se utilizavam da palavra divina, né, para vender essas indulgências, né? A gente tem aqui uma fraude, um tipo de fraude. Eles são enterrados, eles ficam de cabeça para baixo num poço pegando fogo para toda a eternidade, né? Uma referência à pia batismal. E eles ficam de ponta cabeça, indicando o sentido das suas ações, né? Uma ação que parecia boa, jubilosa, é isso que na verdade é uma picaretagem pura, né? É uma falta de vergonha na cara. E aqui, eu não lembro qual que era o círculo, eu acho que era aqui. Tem um trecho também que eu achei ele muito bom, muito bem escrito, que eu vou ler para vocês, que mostra exatamente o que é o contrapasso. Eu achei ele muito bem escrito. Quando eu li, eu fiquei, uau, sensacional. Muito bem escrito mesmo, Dante. E eu vou mostrá-lo para vocês. No meio de uma bagunça, no meio de toda essa bagunça que o Dante ia conhecendo, né, ele ia sendo apresentado, ele narra pra gente. Fiquei a olhar a turba em seu fragor, e uma coisa então vi, que o medo apura de contar sem ter prova o narrador. Conto, porque a consciência me assegura, companheira que ao homem encoraja sob a couraça do sentir-se pura. Eu vi, e é qual se à vista ainda haja um busto sem cabeça andando como no triste bando qualquer um viaja. O tronco ao crânio toma em coma e domo, que da mão pende a guisa de lanterna que a nos olhar dizia a cada assomo. Ai de mim! E era em seus passos lucerna, e dois em um e um em dois seguiam, qual só sabe como é quem nos governa. Chegado ao pé da ponte que lá havia, ergueu bem alto o braço com a cabeça para fazer bem claro o que dizia. E era: que a minha pena, ora conheças, tu que respiras, mas vais vendo os mortos. Outra maior não há que te apareça. Dirás de mim, como aqui te reporto, eu sou Bertrand de Born, que ao jovem rei dei mau conselho e ora assim me transporto. A pai e filho inimigos deixei. Arquitofel não fez mais de Absalão e de Davi que os conselhos que dei. Pois separei os de tanta união. Levo apartado do cérebro, ó traspasso dos seus princípios, que no tronco estão. Assim apenas sofro em contrapasso. Muito bem escrito, né? Nossa. Depois eu vou ter que falar desse tradutor, hein? Pra quem não entendeu, e é compreensível, porque não é fácil ler Dante, nem no original, quiçá na tradução, o Dante tá lá, né, olhando toda aquela maravilha ao contrário, e aí aparece um corpo sem cabeça andando, carregando a cabeça no braço. Aí ele pega a cabeça separada do corpo e levanta, olha pro Dante e fala: eu tô sofrendo a pior punição que existe, né? Porque, né, pra quem tá sendo punido, a punição que tá recebendo é a pior que existe. Ai de mim, eu sou fulano de tal, ele explica, né? E dei maus conselhos, eu separei aqueles que eram muito unidos, separei pai e filho, separei rei dos seus amigos, separei todo mundo. Eu fui o semeador da discórdia. E aqui eu sofro a pena do contrapasso, né, de andar com a cabeça apartada
do resto. Por quê? Porque ele pegou a razão, pegou a cabeça, pegou a inteligência e usou separado dos princípios que moram no coração. Usou separado da ética, da moral, do amor. Por ter usado a inteligência sem usar os princípios, ele é condenado a andar com a cabeça separada do resto. Eu achei essa foi uma das punições, num primeiro momento, que mais me tinha marcado. Porque eu achei muito bonito o modo como tá escrito. Eu separei, até dar uma relida aqui. Eu sei onde fica, aqui. Pois separei-os de tanta união, levo apartado o cérebro ao traspasso dos seus princípios que no tronco estão. Assim apenas sofrem contrapasso. Achei muito bem fraseado aqui. Uma outra punição que aparece no Círculo da Fraude são os adivinhos, né? Aqueles que dizem que adivinham o futuro. Eles andam com a cabeça virada ao contrário, né? Um indicativo de que eles tanto professaram saber o futuro, mas agora eles ficam olhando só para trás. Eles não conseguem, eles falaram que sabiam olhar para frente, então mentiram, fraudaram, vão ficar olhando para trás eternamente. Esse 8º círculo se chama Malebolge, que significa valas malignas. O formato dele é um anfiteatro composto por 10 valas, né, 10 fossos para cada tipo de fraude. E a criatura que a gente encontra por lá não é mais da mitologia clássica, são já demônios. Tem todo aquele formato clássico de demônios, que são conhecidos como malebranches, liderados por um malacoda. Não são mais da mitologia grega, eles são mais já aquele demônio clássico do cristianismo. E inclusive eu estava lendo bem recentemente, que eu tô lendo esse livro aqui, Os Melhores Contos de Fadas Eslavos. Gente, esse livro ele é maravilhoso, eu tô apaixonada por ele, maravilhoso mesmo. E logo no começo, quando cita as criaturas do folclore eslavo, tem um deus noturno, tem um deus da noite e do dia, tem tudo. Na mitologia eslava é feito por pares, né? E aí o deus da noite, o Chernobog, ele que deu a origem a essa visão do diabo, do demônio cristão, né? Essa criatura escura, com rosto pontudo, cauda, garras. Então, são criaturas mais parecidas com o nosso Chernobog aqui. E adivinhem quem está por lá, nesse 8º círculo. Odisseu, junto com seu amigo Diomedes, sendo punido no Círculo das Fraudes por conta de suas tramóias ao elaborar o cavalo de Troia. Punido por chamas duplas por utilizar a sua sabedoria para enganar os outros, no caso, os troianos. Abaixo do círculo da violência. Então é isso, eu já tinha falado como spoiler que o Odisseu está na Divina Comédia e ele está literalmente de corpo presente, em carne e osso, mais precisamente em alma, né, em espírito, já que não é o corpo dele que está por lá. E é esse o papel que Dante lhe atribui. Finalmente, passado esse 8º círculo das fraudes, que Dante escreve com muito zelo, muito capricho, muitos exemplos, Dante, o leitor e Virgílio são conduzidos ao 8º círculo, ao 9º círculo, que é o dos traidores. Os traidores ficam num lago congelado, num rio congelado, que é o Cócito. O Cocito, aquele rio feito de lágrimas dos condenados, aqui ele é um rio congelado, completamente congelado. Por que é congelado? Porque a traição
né, os traidores, agem com frieza. E é essa frieza que é trazida pelo contrapasso, usando-se a lei do contrapasso, né? O rio congelado corresponde à frieza que habita esses corações. E é por isso que esses condenados passam um frio tremendo pela eternidade, né? Como se eles estivessem eternamente no Ártico, correspondendo à frieza de seu caráter em vida. E no centro desse rio, Cócito ou Cocito, está o próprio Lúcifer, né, o líder de toda essa rebelião contra a luz, congelado da metade do corpo para baixo, destroçando com suas 3 cabeças, mordendo os grandes traidores Judas Iscariotes, Brutus e Cássius. E aqui os condenados estão dispostos em quatro áreas, né? Aqueles que foram traidores da pátria, traidores de família, traidores contra hóspedes e traidores contra mestres. E dependendo do tipo de traição que eles cometeram, eles estão presos, né, congelados, vivos, assim, conscientes, porém congelados, nesse rio eternamente. Ora olhando para cima, ora olhando para baixo, ora totalmente imersos, congelados, imobilizados no gelo, ora uma parte do corpo. E desses, o que mais me chamou a atenção foi um que estava ali zanzando, passando muito frio, assim, muito frio mesmo. Deve ser, assim, terrível ficar só passando frio e não poder se aquecer nunca, né? Que tortura que é isso. E aí o Dante chamou ele e perguntou quem ele era. E aí ele falou, né, que ele é um padre, o padre fulano de tal. E aí o Dante respondeu, não, mas você não pode ser esse padre, porque esse padre tá vivo, né? Eu fiquei sabendo dele outro dia, eu tenho certeza de que ele tá vivo. Aí o padre respondeu assim, negativo, sou eu. Vou te contar o que aconteceu. E aí ele conta, né, esse padre teve uma desavença com outro padre. E aí, sob o pretexto de fazer as pazes, chamou esse outro padre para um banquete na casa dele. Esse outro padre veio, e aí o padre, o que ele fez? Matou ele. Covardemente, né? Sob pretexto de fazer as pazes, foi lá e esfaqueou o companheiro. E essa ação foi tão medonha, tão terrível, tão contra as leis de Deus, que a alma dele, ainda em vida, desceu de tobofogo direto ali, foi puxada direto para o 9º círculo, as profundezas do inferno do Tártaro. E aí um demônio foi lá e tomou o lugar do corpo, ainda vivo, e tá ali zanzando na terra, na superfície entre os vivos, pelos dias que restam de vida a esse corpo. No momento que esse corpo morrer, né, cumprir o prazo de validade, o demônio volta. Então, na verdade, o que o Dante estava vendo e ouvindo falar já nem era mais a alma desse padre, era um demônio habitando seu corpo. E eu achei esse trecho impressionante, assim, impressionante, né? Essa ideia de que o caminho escolhido pela pessoa foi tão terrível, tão irretornável, tão em vida imperdoável, que ela perde o direito ao corpo e esse corpo se torna colonizado por uma criatura infernal. E muitas vezes, né, quando a gente vê algumas barbáries que acontecem, a gente tem essa impressão de que já não tem mais uma pessoa ali, né, um ser humano naquele corpo humano. Tem uma criatura infernal que se apossou dali e está conduzindo ações, né, prosseguindo com suas barbáries, se esbaldando na perversão, na crueldade, e todo mundo agindo como se fosse uma pessoa, achando que é uma pessoa, sendo que naqueles olhos nem vida tem mais. Não é mesmo? Então achei bem forte essa passagem, bem forte mesmo. Foi uma das que mais me impressionaram, assim, uma que me impressionou muito. Uma das passagens que mais me impressionou realmente. E aí,
aventura desventurada pelo inferno é concluída aqui e Dante vai caminhar rumo ao purgatório e ao paraíso, mas aí o livro acaba por aqui. Em relação ao livro, em relação à tradução, né? Essa aqui é a história que eu contei. Na verdade, esse livro aqui é um poema, né? São versos, são estrofes. Por isso a leitura é muito rápida, né? Porque a gente vê essa grossura desse livro aqui, mas na verdade são estrofes. Não, eu caí numa página de notas. São estrofes, então assim, é uma leitura muito rápida mesmo, assim, li rapidinho esse livro. E eu sou particularmente apaixonada por essa coleção Clássicos Abril 2010. Por quê? Porque eu acho essas edições aqui simples e elegantes, sem firula. É como diz aquela máxima, a simplicidade é a última etapa da sofisticação. Então, eu gosto muito dessa simplicidade, esse livro com cara de livro, que é confortável e bonito ao mesmo tempo, e simples. Ele é muito leve, levinho, as páginas são porosas, mas tão resistentes quanto a gente gosta, assim, elas também não esfarelam facilmente. Eu gosto muito do cheiro dele, da capa ser de tecido, sabe? E desses desenhos, né, desses... Eu tô com mosaicos na cabeça, mas assim, dessas padronagens estampadas. Eu acho muito bonito o tecido que compõe a capa. A folha de guarda é simples, mas combina com a cor. E as páginas, elas são creme, né? Elas são amareladas, que eu sou do time páginas amareladas. Tem a galera que gosta mais das páginas brancas e tem as que leem melhor nas páginas amareladas. E a fonte também, essa serifada, muito confortável, muito bem diagramada. E do ponto de vista da estrutura, deixa eu ver a fonte aqui. JSON Text, corpo 10x14, papel Veneta, super, 60 gramas por metros quadrados. Então tem essa aparência simples, mas elegante. E do ponto de vista da estrutura, o que eu mais gosto também é que boa parte desse conteúdo que vocês estão vendo aqui é o próprio livro, é o próprio clássico. Então não tem aquela balela de fazer uma edição gigantesca em que 90% são comentários e comentários e comentários sobre a obra em si. Sabe, aqueles prefácio, pós-fácio, epifácio, cosfácio, apresentação, introdução, nota da nota da nota da nota, nota sobre a tradução, nota sobre o apresentador, nota sobre o autor do prefácio, do pós-fácio, do editor, sabe? Não tem nada disso. É o conteúdo, tem uma apresentação que fala do tradutor e da história, assim, uma apresentação de alguém que realmente entende do assunto e também não vai se demorar muito porque sabe que o que importa é o assunto em si. Tem uma nota depois sobre o autor do clássico, né? E sobre o clássico em si e os personagens, para ajudar a contextualizar a gente, o que é muito importante, principalmente em livros mais antigos, né? A gente entender o contexto, entender o autor, o que se refere, e aqui tem essas explicações que vêm muito a calhar. Tem aqui as explicações direitinho, que é onde aparece a ilustração do Dante. Então é simples, é o clássico em si, com um pouquinho, né, de um ornamentozinho, com um pouquinho do que a gente precisa para ler esse clássico em si, né? Porque eu vejo que tem muitas edições agora que ficam cheias de firulas, assim, colocam uns clássicos, umas obras pequenininhas, mas o livro é desse tamanho, dessa envergadura, porque um monte de gente que nem
entende do negócio, assim, que não tem, nem é especialista no negócio, não tem um conhecimento amplo sobre aquela obra em si, comentando um monte de senso comum a respeito daquela obra, só para encher linguiça e vender mais caro. Aqui não tem disso, aqui é o simples, o básico que funciona. E de um jeito bonito, leve, confortável de ler, de carregar, muito leve mesmo, e bonito, e durável. Enfim, me atrai, me gusta imenso. E agora em relação à tradução, que é o cerne do livro, né? Eu não li no italiano original. Tudo isso que eu tô falando, tudo isso que eu sei é por meio da tradução. Então, é importante a gente falar do tradutor. Eu me lembro do Leandro Carnal pontuando esse detalhe naqueles comentários, aquelas palestras que ficaram muito conhecidas sobre o Hamlet, que muitas vezes vê pessoas desistindo de ler Shakespeare por causa da tradução, porque pegou uma tradução ruim. E eu percebo que muitas vezes a gente pode acabar por fazer isso mesmo, né? A gente desiste de ler um clássico porque a tradução ficou meia boca, né? Não ficou boa. Então o tradutor, ele tem uma responsabilidade gigantesca. E o José Vanderlei, gente, que pessoa, né? Quando eu li a breve apresentação explicando que o José Vanderlei era o cara, o apresentador, ele até lamenta o fato de que o José Vanderlei morreu antes que pudesse traduzir o Purgatório e o Paraíso. O cara estudou Dante a vida inteira, publicou, escreveu muito sobre Dante, até que ele leu várias versões do Dante, a original e traduzidas tanto para o português quanto em outros idiomas. O cara se debruçou sobre o universo de Dante, até o ponto dele se propor a fazer uma tradução de próprio punho, e aí ele morreu pouco depois de ter concluído a tradução do Inferno. Então nós nunca acessaremos a tradução de José Vanderlei de Purgatório e Paraíso. Se eu quiser ler Purgatório e Paraíso, eu vou ter que ler pelas mãos traduzidas de outra pessoa, e não pelas dele. E isso me doeu. Eu nem tô interessada em ler a continuação por esse motivo, né? Eu falei pra vocês, se eu ia falar se eu tava interessada em continuar a ler ou não. Eu não tô interessada porque ele morreu depois de traduzir Inferno e não traduziu mais nada, né? Então, como continuar, não é mesmo? É claro que eu me reservo no direito de mudar de ideia, né, gente? Mas isso foi um detalhe que me afetou, principalmente à medida que eu fui lendo e me maravilhando com o empenho, o perfeccionismo e o cuidado. Perfeccionismo não é uma coisa boa, tá, gente? Mas o cuidado desse tradutor, ele usou o seguinte método. Ele se comprometeu a tentar produzir algo diferente, né? Algo que fosse útil, preservando a cadência do italiano de Dante, a cadência, as métricas, o ritmo e o jeito duro, né? O jeito crasso, meio pastelão com que o Dante se expressa, meio vulgar, meio chulo com que o Dante se expressa, de tentar traduzir isso para o português brasileiro e fazer isso preservando a métrica, preservando as rimas, de modo que a gente sinta que a gente está acessando a fala do Dante, é uma tarefa dificílima. E aí ele foi com tanto esmero, gente, que ele traduzia cada capítulo, né? E aí ele deixava umas notas no final de cada capítulo. Em negrito, ele deixava notas em relação às escolhas tradutivas que ele fez, principalmente nos trechos mais difíceis, né, mais controversos em termos de tradução. Aí ele compara as escolhas tradutivas dos tradutores principais
pro português, tanto o português de Portugal quanto o português brasileiro, né? Ele fala, o fulano escolheu esse termo. Já o Beltrano priorizou outro termo por tal motivo para transmitir tal ideia com tal intenção. Já eu prefiro tal termo por isso, isso e isso. Né? Fulano preferiu preservar o ritmo, mas perdeu a dureza do Dante. Já o outro escolheu um termo que fosse duro, que fosse o equivalente à ideia do Dante, mas perdeu na métrica. E aí ele foi apresentando os argumentos, ele vai justificando em negrito nas notas marcadinhas as escolhas dele, comparando com um monte de tradutores. E nas notas normais, ele vai explicando, ele pega a gente pela mãozinha e vai contextualizando, né, as referências que o Dante apresenta. Porque as referências da mitologia grega, para mim pelo menos, foram fáceis de pegar, né? Porque eu já tinha lá uma noção, mas para quem não tem, é uma mão na roda. Mas tem muitos nomes, muitas pessoas, muitos figurões, né? E muitas referências, muitas pessoas que o Dante cita e que a gente não faz nem ideia de quem seja. Então a gente precisa de alguém para falar, olha, esse foi fulano de tal, que governou em tal lugar, em tal época e que fez tal coisa e que o Dante conhece por tal motivo. Ele vai pegando pela mãozinha e conduzindo a gente. E é maravilhoso, sabe? A gente lê com a ajudinha dele. Ele pega a gente pela mãozinha e vai guiando. E a tradução ficou tão bem feita, né? Eu li aquele trecho, vocês percebem que tem as rimas, que tem a literação, que tem a sonância, que tem ritmo, que a gente se sente lendo as palavras do próprio Dante, né? Um trabalho homérico. E para finalizar, gente, tem uma parte que, nossa, me deixou até arrepiada. Eu tinha acabado de ler aquele trecho que eu li do Bertrand, o cara com a cabeça separada do resto, né? Aí eu li um outro capítulo, ainda impressionada com aquele texto que eu li pra vocês, que eu achei ele muito bem escrito, muito bem fraseado, assim, bonito até. Aí eu tava lendo notas ao canto 29, aquela parte que eu li é do canto 28. E aí ele tava aqui apresentando as notas direitinho, né, as notas contextuais, contextualizando o leitor. E aí, quando ele acrescentou aqui, verso 29, Bertrand de Born, ver canto precedente, que é o cara lá com a cabeça separada do resto. E aí, em itálico, na frente, ele escreveu: esta nota escrevo-a no momento em que ouço, na televisão espanhola, que em Florença foi descoberta uma urna, a última de 6 perdidas, contendo as cinzas de Dante, e que estava desaparecida desde 1929. Estamos em 20 de julho de 1999. Quando eu li isso, gente, eu tive que parar e pensar e sentir. Sentir antes de pensar. O José Vanderlei estava aqui, escrevendo as notas referente ao capítulo no trabalho dele, e aí ele escuta na televisão falar que encontraram os restos de Dante, que estavam perdidos havia na época 70 anos. Né? Olha a sincronicidade. O autor sobre o qual ele se debruçou uma vida inteira, cujo último trabalho se refere a ele, estava lá escrevendo, né? Estava lá traduzindo Dante, escrevendo uma nota referente à tradução que ele estava fazendo do Dante, e escuta uma notícia sobre Dante. E aí ele faz questão de acrescentar nessa nota que ele estava escrevendo, né, redigindo do seu trabalho: olha, eu acabei de escutar isso, isso e isso, estamos em 20 de julho de 1999. Né, esse diário, né? E aí, nesse momento, eu paro e vejo, nossa, eu tô aqui lendo o que foi escrito por ele em 20 de julho de 1999, e eu tô aqui em março de 2025. Eu tava em março de 2025, só pra constar.
Eu tô aqui quase 26 anos depois, lendo essa sua nota da nota, essa sua observação. E aí eu me peguei pensando, o que eu estava fazendo em 20 de julho de 1999, enquanto você, José Vanderlei, estava traduzindo O Inferno de Dante e escutando a notícia sobre o Dante? Onde que eu estava? O que eu estava fazendo? Sabe, a gente começa a pensar, onde que a gente estava naquele momento em que ele estava fazendo isso? E o pior que eu sei onde eu estava morando, e eu não sei exatamente no dia, mas eu tenho uma anotação de um diário meu em setembro de 99 de um sonho que eu tive. E por isso eu conheço o teor das coisas que eu pensava e do que eu vivia nessa época. Sentiram a sincronicidade? Ele sabia que seria importante compartilhar isso. Para ele foi importante, para ele foi curioso. E ele deixou essa nota para quem também achasse curioso, para quem também sentisse algo semelhante ao que ele sentiu. E eu senti, e foi como se abrisse um portal interdimensional que nos conectasse temporalmente. Eu pudesse falar para ele: cara, que maneiro, que legal, eu tô te escutando, eu tô te lendo, eu também senti, que da hora, muito bom, muito legal. Que legal, foi como se acontecesse essa conexão para além do tempo e do espaço. Sensacional, né, gente? Puxa vida. É semelhante à experiência que a gente tem quando a gente olha para o céu estrelado à noite, ou quando a gente olha para alguma descoberta paleontológica ou arqueológica, ou quando a gente visita um monumento, um castelo, uma cidade antiga, e a gente pensa em todos aqueles passos que foram dados antes da gente, todas aquelas pessoas que estiveram ali antes da gente, tudo que aquelas árvores centenárias testemunharam. Tudo isso da imensidão deste vasto mundo. Foi uma experiência bem parecida que eu tive quando eu li essa nota. E você? O que você estava fazendo dia 20 de julho de 1999? Você se lembra? Me conta aí nos comentários. Um abraço e a gente se vê no nosso próximo destino dessa maratona de clássicos abril 2010.